Me chamo Marconi. Nesse vídeo eu vou falar para vocês sobre limites saudáveis no casamento baseado em valores cristãos. No primeiro momento, vamos falar sobre o que são valores cristãos. Valores cristãos são princípios, são ordenamentos, são direções que fundamentam um comportamento que vai permitir com que o seu casamento dê frutos, vai permitir com que o seu casamento funcione e que você tenha um relacionamento de amor com o seu cônjuge, de amor verdadeiro, onde um coloca limites no outro e os dois estão em acordo, em pleno acordo. Valores cristãos são princípios que promovem o amor, que estabelecem força naquele casamento, naquele núcleo familiar. E esse núcleo familiar está blindado de palavras contrárias, de inveja, enfim, de N situações que todos nós estamos expostos por estar vivendo nesse mundo, certo? Então você entendeu que são valores cristãos. E eu vou te falar sobre limites para o casamento com base nesses valores. Primeiro momento, vamos entender o que é limite, né? Um limite, ele estabelece uma divisão entre um espaço e outro. Ele estabelece um alinhamento, ele tem uma linha, como se fosse uma linha, que pode ser algo real, um muro, uma cerca ou algo imaginado. Desse lado, eu tenho um espaço com um comando e do outro lado eu tenho outro espaço com outro comando. Assim deve acontecer também num casamento. Num casamento onde tem um homem e uma mulher que são uma só carne, eles precisam estabelecer limites de espaço, inclusive em certos momentos do dia, na própria rotina, limites de espaço. Você não pode invadir o espaço do seu cônjuge. Você não pode invadir o espaço do teu filho. O teu filho que tem 2, 15 ou 20 anos. Não dá para você invadir o espaço físico dele. E aí aqui já trago um exemplo. Alimentar a criança na boca. Você está invadindo o espaço físico e emocional também. Porque a criança ela precisa interpretar tudo que está ao redor dela. Ela precisa processar os estímulos. E como que ela processa os estímulos de forma saudável? Com a mãe trazendo o alimento na colher quando ela quer, sem permitir que o filho esteja compreendendo seus próprios movimentos, os diálogos, as conversas com as pessoas à sua volta, conseguindo se relacionar de forma saudável. Então eu tenho um limite de espaço que precisa ser respeitado dentro de um núcleo familiar. O cônjuge deve tratar o outro cônjuge da mesma forma. E quando eu tenho intimidade com Cristo, eu consigo colocar os limites certos, primeiramente em mim. E isso fala sobre você vencer a carne, isso fala sobre você vencer o pecado, fala sobre você ser um ser espiritual que coloca em primeiro lugar as coisas do alto, que se comporta em primeiro lugar com base nos princípios do alto e não com aquilo que é mundano, porque senão no final de semana eu saio e volto só na segunda, bêbado. Quantos casamentos são assim? Quantos homens abandonam as suas mulheres com os filhos e a mulher tendo que cuidar de 4, 5, 3 filhos sozinha, sem um apoio emocional do marido, sem a presença dele, sem a firmeza do homem? Não pode passar do limite, você não pode abandonar a sua família e justificar que eu preciso trabalhar para ganhar dinheiro. Eu entendo que o homem é o provedor e, de acordo com os valores cristãos, ele é o provedor. Por isso que ele tem mais força, por isso que ele tem mais resistência. O homem ele tem um formato de ataque. A própria anatomia do homem é como se fosse uma lança, ele é o ataque. A mulher, ela é a defesa, ela tem uma anatomia de defesa, porque ela suporta. O homem tem um foco, né? O homem das cavernas desenvolveu a capacidade de foco. Ele era o caçador. Faz sentido? Então, homem e mulher possuem atribuições diferentes um do outro. E quando eu consigo complementar as atribuições, eu consigo ter um núcleo familiar forte, com fundamento. Porém, quando eu não coloco os limites corretos através da comunicação assertiva, o que acontece? Um fica com sobrepeso e não suporta o processo, entende? O outro possui decisões erradas, não colocando limites em si mesmo e extrapola
os próprios limites, abandonando o cônjuge, não pertencendo àquele núcleo familiar ou estando ali presente de corpo, mas ausente de alma, ou estando ali vendo televisão o dia inteiro. Tem clientes que eu atendo que elas falam que o homem não participa da casa porque fica vendo jogo na televisão, porque fica vendo filme na televisão. Isso é uma maldição. E por que esse homem está sob essa maldição? Porque esta mulher não colocou os limites que cabiam a ela colocar. Essa mulher não exortou esse homem. E agora ela está na solidão, na própria casa, e ele está com um vício instalado. Ele também é tanto responsável quanto ela. Então você percebe que os limites dentro de um casamento, eles funcionam quando você tem amor no seu coração. Quando você olha para você em primeiro lugar e decide, eu não vou ter esse comportamento porque vai machucar a mim. Eu sei disso. Eu coloco limites em mim para não me machucar em primeiro lugar. E os limites que eu coloco em mim são os limites de não mentir. A mentira é você ultrapassar o limite. A verdade é o fundamento que estabelece limites saudáveis no casamento. E quando eu tenho uma consequência de um comportamento que um cônjuge escolhe, e essa consequência é negativa, eu preciso fazer uma interpretação. A consequência negativa da escolha do comportamento do cônjuge, ela está gerando uma dor de mágoa ou uma dor de crescimento? Quando é de crescimento, você precisa deixar o outro viver essa dor, porque foi escolha dele. Você não pode ficar justificando ou socorrendo o comportamento errado do cônjuge, porque foi ele que decidiu. Você tem que deixar ele sofrer as consequências da decisão dele, porque senão ele não aprende. A mesma coisa com o filho. Você já viu aquela mãe, aquele pai que leva o filho na escola e o meu filho é perfeito? Culpa a escola, culpa o mundo, culpa todo mundo, mas não deixa o filho viver a dor das escolhas dele, do comportamento errado que ele teve, dos limites que ele extrapolou dentro da sala de aula. Então é preciso analisar, a consequência vai gerar crescimento, então deixe que a dor aconteça. Agora, a escolha do comportamento gerou uma consequência de dor, de mágoa, de sofrimento, porque o filho é ingênuo e não sabia, então você protege. Você protege com as advertências que cabem ser ditas e que sejam ditas com amor. Então você entende que não é saudável você socorrer o outro quando o comportamento dele não se justifica. Não é saudável você justificar o comportamento errado do teu cônjuge, porque você vai colher os frutos azedos. Você vai colher solidão, você vai colher raiva, você vai colher mágoa, você vai colher ser um cônjuge que critica o outro. Porque você não colocou os limites. Talvez porque foi conveniente, talvez porque você não se deu valor. Quando eu não me dou valor, eu não coloco o limite no outro. Porque eu posso ter medo de perder, porque eu posso, enfim, N situações. Então os limites, eles servem para estabelecer um relacionamento que funciona. Os limites servem, em primeiro lugar, para você ser o limite. Quando o cônjuge atravessa o limite, quando o cônjuge fala uma palavra, quando o cônjuge ofende você, o que é isso que você me falou? Como que você permitiu que essas palavras saíssem da sua boca? Me criticando, me julgando, me culpando, me ofendendo? Podemos até pensar numa crítica, numa ofensa, podemos até julgar e julgamos, porque não tem como a gente se blindar do ato de julgar o outro. Entretanto, o amor não deixa que a boca profira palavras de ofensa. E o amor permite que eu exorte. Exortar é diferente de ofender. Exortar é abrir os olhos, tirar os tapões dos olhos do outro, para que o outro se torne melhor. Limites servem para que você seja feliz. Deus coloca os limites para você não andar e cair no abismo. Deus coloca os limites para você ir pela estrada bem sinalizada. Deus coloca os limites para você cuidar do seu corpo. Respeitar os limites de Deus é a garantia de que você vai viver quem você é, que você vai entender o seu propósito no seu processo de tempo. E o teu casamento, a tua família, o teu núcleo familiar vai ser exemplo da identidade de Jesus Cristo. E isso é um processo.
Não é peguei os limites certos, os princípios e agora vou aplicar. Não é assim, porque você precisa acessar emocionalmente a frequência correta. E isso fala sobre você mudar sua dinâmica interna. Isso fala sobre você se reconstruir, porque provavelmente você foi machucado pelos seus pais. Afinal, não existe pai perfeito nem mãe perfeita. Então os pais vão machucar os filhos, sim, e não tem nenhum problema. Pai e mãe, pare de achar que você vai fazer o teu filho ser feliz, porque isso não é nem responsabilidade sua. A felicidade do filho é uma escolha dele. Então você não é o herói do teu filho, você não é o mártir. Você é um pai em processo de melhoria contínua. Você é um filho em processo de melhoria contínua. Mas se eu não consigo entender que eu preciso gastar energia, investir suor, lágrima, gordura, dinheiro para que eu vá lá na fonte do problema, que são meus pensamentos, e mude esses pensamentos, para que eu jogue fora a dor que eu vivi no meu passado, para que eu consiga perdoar, para que eu consiga entender o que é ter compaixão, então eu não estou apto a construir uma vida que vale a pena ser vivida. E você só tem uma vida, então qual escolha que você faz? Qual é a reflexão que você tira desse vídeo? Tá? Então eu quero te agradecer se você acompanhou o vídeo até aqui e pedir para que você coloque um comentário aqui embaixo. Fala para mim qual é a escolha que você faz hoje na tua vida. Qual é a decisão que você toma hoje no teu casamento? Qual é o limite que você vai passar a botar em você mesmo, em você mesma? Será que hoje você está adulterando? Uma falta de limites absurda? Será que você está mentindo para o teu cônjuge? Para o teu filho? Pensa sobre isso. Olha o futuro que isso vai gerar na tua vida, é óbvio. Olha para esse futuro, constrói a cena do teu filho, do teu cônjuge olhando para você com um pensamento de ele me traiu, ela me traiu. Olha para essa imagem, vê se você gosta dela. Deixa essa imagem bem nítida na tua mente e pensa sobre as consequências para a tua vida. Como é que vai ser a tua vida? Como é que vai ser você ter dedicado talvez décadas de investimento de energia e tempo para plantar uma família saudável e você jogar tudo fora por causa de um prazer momentâneo? Pensa sobre isso. Se você gostou desse vídeo, dá o teu joinha, compartilha esse vídeo no WhatsApp, se inscreve no canal, ativa o sininho para que você seja notificado num próximo vídeo.